Os preços dos alimentos subiram depois de 5 meses. Os preços do subiu 0,33% em novembro. Fecha outubro em 1,25%. É o pior índice para... Aumento contínuo dos preços de bens e serviços na economia. Vamos simplificar um pouco. Inflação é quando tem mais dinheiro circulando na economia do que coisas para comprar. Se isso ainda não ficou claro, pense nisso. Imagine uma cidade com um mercado onde as pessoas compram tudo: suas comidas, sua roupa, seus eletrodomésticos. Um dia, o governo decide intervir nessa cidade. Ele quer impulsionar aquela economia. Então, o que ele faz? Ele distribui dinheiro de forma livre para as pessoas. Todo mundo naquela cidade vai ficar mais feliz, porque vai se sentir mais rico. As pessoas vão ao mercado e compram mais do que costumavam. Compram até coisas que antes não podiam pagar, como uma bicicleta que antes não tinha condição. Então considerem que a cidade somos todos nós e o mercado é toda a economia. Quando há dinheiro extra na economia e as pessoas querem gastá-lo mais rápido do que as empresas podem produzir, isso se chama inflação. É uma parte natural da economia, é uma coisa boa em pequenas doses, porque significa que a economia está crescendo. Se isso corre lentamente com o tempo, está tudo bem, não há problemas. Ok, vamos voltar para a nossa cidade e ver o que acontece se continuarmos neste ritmo. O dono da loja já dobrou os preços das bicicletas. A taxa de juros é super baixa, então ele pega um empréstimo para construir uma nova fábrica de bicicletas. Isso é bom, ele está desenvolvendo um novo negócio. Mas o dinheiro do governo eventualmente acaba e seus preços ainda são o dobro. Mas agora o dono da loja não tem ninguém para vir comprar todas as suas bicicletas que estão sendo produzidas. E agora ele tem uma fábrica e mais funcionários, mas nenhum cliente. Então ele fecha a fábrica, demite todo mundo e lentamente começa a baixar seus preços. Isso é o que chamamos de recessão. Quando a Covid fechou o mundo, os governos deram dinheiro para todos gastarem e manter a economia funcionando. Falavam: não entre em pânico e não acumule seu dinheiro. Em vez disso, gaste e mantenha a economia funcionando. Eles deram ajuda para quem perdeu o emprego e até mesmo para quem não perdeu. As pessoas ficaram animadas e começaram a gastar em coisas, como bicicletas, celulares, videogames, comidas. Eles deram uma quantia para as pessoas que estavam desempregadas por meses e meses. Deram subsídios para pessoas com filhos. Quero dizer, houve uma injeção muito grande de dinheiro na economia. Mas essa foi uma ajuda vital para as pessoas que precisavam. Mas ao longo do tempo, a pandemia tornou difícil para as fábricas e lojas produzirem e entregarem seus produtos. Pelo momento delicado que estávamos passando, como na questão da queda na cadeia de abastecimento, na cadeia de fornecimento global, na cadeia de mantimentos. Então agora você tem uma economia onde as pessoas têm mais dinheiro do que o normal e querem gastá-lo, mas o mercado não consegue atendê-los. Então o que as empresas fazem? Com toda essa nova demanda insana, elas aumentam o preço ao mesmo tempo. Basicamente, todo mundo tem mais dinheiro, mas as coisas estão custando mais caras para serem produzidas. Isso é inflação. Eu sinto que estamos começando a entender isso neste momento. Mas o que as taxas de juros têm a ver com tudo isso? A maioria dos países tem um banco central. É o bambambam da economia. É o banco de todos os bancos. Mas ele não funciona como um banco normal que armazena nosso dinheiro, depois empresta e cobra juros para obter lucro. Isso é o que um banco privado faz. O Banco Central é administrado pelo governo. Aqui no Brasil temos o nosso Banco Central do Brasil. Portanto, o trabalho dele é definir as regras ou políticas que todos os outros bancos têm que seguir. O Banco Central não é motivado pelo lucro.
mas sim o seu trabalho é cuidar da economia para mantê-la crescente, garantindo que todos tenham emprego, garantindo que os preços não flutuem muito, para que a economia continue crescendo, sem desaceleração e sem recessão. Mas pensando mais a fundo, o Banco Central como um mestre de marionetes. E nós somos os fantoches. Eles mexem os pauzinhos na economia para nos fazer gastar nosso dinheiro de uma determinada maneira, o que por sua vez afeta quanto as empresas aumentam ou diminuem seus preços, por meio da taxa de juros. A taxa de juros é como uma ferramenta que o governo usa para controlar a economia. Se querem que as pessoas gastem mais, eles baixam a taxa de juros para tornar os empréstimos mais baratos. Durante a pandemia, o governo fez isso para incentivar o gasto. Mas se as pessoas gastam demais e não há coisas suficientes para comprar, os preços sobem, e isso é inflação de novo. Então o governo precisa encontrar um equilíbrio, e quem cuida desse equilíbrio é o Banco Central. E adivinha, funciona muito bem. Uma das cordas que eles têm que puxar na economia é chamada taxa de juros. Quer emprestar dinheiro para comprar uma casa, um carro ou talvez expandir seu negócio? Você tem muito mais probabilidade de fazer isso quando o juros está mais baixo. Taxas de juros baixas incentivam novos empréstimos. Então, durante a pandemia, o Banco Central estava tipo: precisamos que todos gastem dinheiro para movimentar a economia do país, senão o país vai quebrar. Então eles baixaram a taxa de juros e os empréstimos subiram. E as pessoas gastaram e no fim das contas funcionou. Assim, uma taxa de juros mais baixa ajudou a estimular a economia. Mas mais uma vez, estamos no mesmo lugar onde existe agora muito dinheiro para pedir emprestado, né, com a taxa de juros mais baixa, e poucos bens e serviços para gastá-lo. Então o que as empresas fazem ao mesmo tempo? Elas aumentam os preços para atender toda essa nova demanda. Agora, o seu dinheiro vale menos. Isso é inflação. Todos os preços subindo ao mesmo tempo. O que significa que a sua nota de R$100 do ano passado agora vale 4,62% a menos, ou seja, seus mesmos R$100 do ano passado agora tem um poder de compra de R$ 95,38, porque seu poder de compra acabou de ser diluído pela inflação. Agora imagine isso se continuar crescendo, tipo em vez de 4% é 5%, 10%, 20%. Agora a sua nota de R$100 tem um poder de compra de R$80. E é aí que as pessoas começam a surtar, como na Argentina. Em 2023, a inflação acumulada daquele país foi de 211%. A economia é algo fundamental para a nossa vida, então continue seus estudos se aprofundando cada vez mais.